Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E não estranha não, esse vídeo é realmente em preto e branco, não tem nada de errado com a sua TV, com seu smartphone, com seu monitor. Este vídeo é em preto e branco e assim meio granuladinho, meio texturizado, uma carinha um pouco antiga. Eu vou explicar ao longo do vídeo. Esse é um vídeo um pouquinho mais longo do que a média aqui do canal, mas vai estar recheado de uma montanha de dicas interessantes, de livro, de filme, de repertório, um monte de coisa. Então fica aí até o fim. Se você chegou agora, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outras coisas, porque a vida é muito curta para a gente ser uma coisa só, para a gente se dedicar a uma atividade só. Minha atividade de vida profissional é a fotografia e também o vídeo, mas me dediquei muito à música, me dedico muito a tomar café. Inclusive, depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou tomar um cafezinho. Mas vamos ao conteúdo de hoje, do porquê esse vídeo está em preto e branco, porque ele é meio diferente dos outros aqui do canal, e assim por diante. Eu estou começando hoje, com este vídeo, uma série que vai trazer a minha história em um determinado assunto. Eu já tenho uma história longa na fotografia, são 25 anos de atividade profissional, um quarto de século de profissão fotógrafo. E assim eu acho que eu tenho alguma coisa e algumas histórias e algumas dicas para compartilhar. Assim, este é o Minha História com a fotografia preto e branco. Teremos outros episódios, como por exemplo Minha História com longas exposições, Minha História com fotografia urbana noturna, alguns dos assuntos que de alguma forma eu consegui ter algum destaque ao longo desta carreira. Vamos lá. Primeiro, por que esse vídeo está em preto e branco? Porque faz parte do tema. 2, porque eu queria mostrar para vocês um preto e branco gravado direto da câmera, regulado com as regulagens de câmera. Então é o perfil monochrome da Canon EOS R, e esse perfil monochrome está ajustado com o filtro verde. O filtro verde reduz um pouco manchas de pele, então a gente tem um natural degradê assim nas olheiras, por exemplo, a gente tem degradês na pele, e o filtro verde, quando associado à pele humana, dá uma ligeira estabilizada nessas manchas, dá uma reduzida, assim preto e branco com filtro verde na regulagem direto da câmera. É algo que pode ser útil para quem vai registrar tons de pele. Essa foi a primeira dica bacana deste vídeo aqui, e esta dica está também no meu curso de fotografia em preto e branco. Tem uma aula só sobre fotografia preto e branco direto da câmera, então as regulagens de câmera, o que influencia cada coisa. Mas se você quer aprender preto e branco bacana, legal, todo o tratamento de preto e branco em Photoshop e Lightroom, aqui a gente está com o Photoshop aberto, então todo o tratamento de PB em Photoshop e Lightroom, e se você usa outros softwares, muito do que está dito ali do curso é totalmente aplicável, então Capture One, por exemplo, Darktable, para quem usa software gratuito, aí o Darktable, que é de certa forma parecido com o Lightroom. Então muito do que está dito no curso se aproveita em outros softwares. E além disso tem o preto e branco direto da câmera, também tratado no curso. O link para você adquirir o curso de preto e branco, tratamento e captura direto na câmera, está na descrição deste vídeo. Vamos lá, gente. A gente ainda vai falar mais do curso, mas essa primeira dica de vídeo em preto e branco também serve para foto em JPEG em preto e branco. Se você fotografa em RAW, o preto e branco da câmera não se aplica ao arquivo RAW, mas se você clica RAW mais JPEG, você faz um JPEG que serve de referência para o seu tratamento do RAW no Photoshop e no Lightroom. Primeira dica já dada logo de cara. Outra coisa que contribui para a estética um pouco diferente desse vídeo é que eu estou gravando com a Canon FD 28mm SC. É uma lente com mais ou menos uns 40 anos de idade. Ela tem um pouco mais de idade do que eu tenho de fotografia. Por que eu estou gravando com essa lente? Porque ela dá uma estética um pouquinho antiga para a imagem. Não é tão nítida, não é tão... tem um escurecimento de bordas muito natural, a vinhetagem dessa lente é muito natural. E é uma lente de foco manual. Assim sendo, a gente fez a focalização deste vídeo nas mesmas técnicas descritas do vídeo de distância hiperfocal,
que tem aqui no canal. Então você assiste lá, porque ali está dito. Então está focado em 70 centímetros, que é mais ou menos a distância que eu estou da câmera, medido com a trena. E assim calculado com uma calculadora de profundidade de campo, quanto de profundidade de campo eu teria em f11, que é o que eu estou utilizando, para que eu possa me mover um pouco sem ficar grosseiramente fora de foco. Distância hiperfocal não é foco em tudo, não é aquilo que eu descrevi no vídeo. Mas você tem uma certa margem de conforto para que a imagem nunca esteja totalmente fora de foco, mesmo que eu venha um pouco aqui para frente, mesmo que eu venha um pouco aqui para trás. E eu tenho um grau de nitidez bastante aceitável o tempo todo. Assim sendo, distância hiperfocal com lentes manuais como essa são interessantes. Para quem quer usar lentes vintage em câmeras modernas, mirrorless, como é o caso da EOS R que a gente está gravando, como é o caso da EOS RP que está aqui atrás, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre um adaptador que eu uso, que é o adaptador da KNF Concept. Existem outros de outras marcas, mas esse adaptador que eu uso e um vídeo sobre adaptação de lentes vintage em câmeras mirrorless tem um aqui no canal. Ao longo da fala vai aparecendo aquelas etiquetinhas, ou vocês procuram aqui no canal, que vocês encontram. Então eu estou usando a Canon FD, porque essa lente ela foi fabricada em algum lugar do meio dos anos 80, então eu devia ter 10, 11, 12 anos de idade quando essa lente foi fabricada. Eu comprei de um colecionador no Japão, então comprei direto dele e a lente está em perfeito estado, não tinha sido usada praticamente, é uma lente de coleção. Então eu tenho uma lente novinha, uma FD de 40 anos de idade novinha. Eu já mostrei essa lente aqui em vídeo quando eu gravei o review da EOS 1DX Mark III, que também foi gravado com essa lente aí. Vamos lá, gente. Minha história com fotografia preto e branco. Essa história começa mais ou menos no meio dos anos 90, na metade dos anos 90 do século passado. Parece muito antigo falando isso, é um pouco. Tem gente que acompanha esse canal que não tem de idade esse tempo. Então eu comecei a fotografar nos anos 90 do século passado e já estava tendo uma atuação profissional na fotografia na segunda metade dos anos 90 do século passado. Então 96, por exemplo, eu já estava fazendo trabalhos fotográficos, 95, 96, 97. Nesse período eu ainda não tinha uma definição do que seria a minha fotografia, já tinha um indicativo de que eu iria para a fotografia publicitária. Em 96 eu entrei para a faculdade de publicidade, então já tinha um interesse de atuar exclusivamente com a fotografia publicitária. Mas começo de carreira, a gente vai fazendo um pouco de tudo, né? E eu tentei, já nessa época, trilhar um caminho de fotografia autoral também, para não ficar só preso nas necessidades estéticas dos meus clientes, para que eu tivesse um constante treino da minha visão criativa da fotografia. É dessa época que vem algumas fotos que eu estou aqui com as impressões originais daquele tempo, dos anos 90 ainda. Eu vou passar essas fotos depois com calma na tela. Eu fico sempre pensando que esse garoto aqui dessa foto já é um adulto de uns 30 anos, 30 e poucos anos de idade, né? Quem será essa pessoa? Muito da minha fotografia até hoje já estava, essas impressões, essas ampliações, eu mesmo que fiz em laboratório preto e branco, esses filmes eu mesmo que revelei, porque eu estava estudando revelação de preto e branco e ampliação de preto e branco e treinava muito o laboratório, usava muito o laboratório da faculdade para fazer esse material, para estudar isso. E eu consegui evoluir muito na minha técnica de preto e branco no Photoshop depois por conta dessa experiência com filme preto e branco. Por exemplo, uma das coisas que tinha que meu filme preto e branco favorito era o Ilford HP5, que era um filme de ISO 400. Eu também usava muito o Kodak Tri-X, que era um filme também de ISO 400, ou ASA, né, se pegasse um filminho mais antigo. E era comum uma técnica chamada puxada de filme naquela época, que era assim, você regula a sua câmera, o fotômetro da sua câmera, para ISO 800, por exemplo. O filme é 400. Hoje em digital a gente simplesmente põe a regulagem ali. Mas no filme você põe essa regulagem, isso indicava o seu fotômetro, para que ele fizesse as regulagens, que te indicasse regulagens
suficientes para um ISO 800. Mas o filme era 400, então ele vinha, depois de revelado, meio subexposto. Aí você tinha como medidas já na revelação mudar a concentração de químico ou mudar o tempo de ação do revelador sobre o filme. Tinha algumas estratégias possíveis, a agitação do filme durante a revelação, tinha algumas estratégias possíveis para você buscar. E assim, compensar aquela subexposição, e depois na ampliação da cópia também você podia pegar um negativo um pouco subexposto e expor o papel fotográfico mais à luz. Eu usava um papel Ilford Multigrade, que é um papel de grau de contraste variável. Você usava uns filtros no ampliador fotográfico para definir quanto de contraste vinha na cópia fotográfica. Então o papel podia ter graus de contraste diferentes, algo que a gente tem hoje no Photoshop, no Lightroom, mexendo lá no sliderzinho, né, no controle de contraste. E também nas curvas de contraste, porque esses filtros alteravam a curva de contraste do papel fotográfico. Essas experiências todas eu portei para o digital ao longo dos anos, e hoje o meu preto e branco em digital tem um lastro de muito do que foi o meu preto e branco desses tempos de filme. E já que eu falei da técnica de puxada de filme, eu ia deixando passar uma coisa importante, que é o porquê desse vídeo aqui hoje ele está mais granuladinho. Quando a gente fazia a técnica da puxada de filme, você tinha o aumento da granulação e da texturização da imagem, porque quando você puxa a exposição do filme na revelação, você tornava mais evidente a granulação, a aspereza, a textura. E eu sempre gostei desse aspecto estético. Eu não sou um fotógrafo da imagem 100% lisinha. Eu gosto de um pouco de ruído de imagem, eu gosto de um pouco de textura. Assim, a gente está gravando hoje em ISO 3200, que é para adicionar no mundo digital um pouco dessa textura que também faz parte da minha fotografia em filme. Mas vamos dar uma olhadinha em algumas fotos, algumas dessa série aqui. Eu passei meses e tem mais de um ano de intervalo entre algumas fotos, circulando trens por toda a grande São Paulo e fotografando nas estações, nos arredores das estações. Então tem muita foto desse período aqui e muitos dos meus traços autorais já estão nessas fotos. Vamos dar uma olhada que daqui a pouco eu falo mais um pouco disso. Vocês viram várias fotos que eu fiz em algumas dessas caminhadas, passeios fotográficos. Eu estava sozinho, em outras acompanhado de colegas fotógrafos. E eu tenho um material imenso, são centenas de filmes clicados e revelados que eu mesmo revelei, que alguns deram muito errado e algumas que eu ampliei. Vocês foram vendo as fotos, elas estão aqui abertas também. E o interessante é que, assim, por exemplo, a perspectiva com um ponto de fuga centralizado já era uma característica composicional que eu buscava muito. Outra coisa era um contraste bastante evidente entre a alta e baixa luz, então o preto é bem preto, o branco é bem branco. Então esse contraste bastante evidenciado já estava lá. Então, de alguma maneira, tem muito da minha fotografia já nesse momento, aquilo que viriam a ser consolidados como traços autorais meus, já estavam ali. Algumas das influências que eu posso citar para isso, uma está já aqui na camiseta, né? Quem reconhece, reconhece, né? Quem tem o entendimento vai entender, mas vem desse sujeito que está na capa desse livro aqui, o Alfred Hitchcock. E esse livro, vai estar o link aqui na descrição, caso vocês queiram comprar, o link da Amazon, link de afiliado, então eu ganho uma porcentagem, você dá uma força aqui para o canal, mas esse livro é genial. O François Truffaut, cineasta francês, conversando e entrevistando o Alfred Hitchcock.
É uma conversa de dois gênios, vale muito a pena. E os filmes do Hitchcock influenciaram muito na minha fotografia. Um deles, o Psicose, né, que quem entendeu a camiseta entendeu. Outra coisa que influenciou muito, eu não sei se eu vou conseguir link para este livro aqui para mostrar para vocês. É um livro caro, tá? Mas se eu conseguir, eu coloco aí na descrição, aí vocês avaliam. É o melhor livro de fotografia brasileira moderna do período do fotoclubismo que alguém pode ter. Uma exposição que aconteceu no MoMA sobre o fotoclubismo. E esse período fotográfico influencia demais a minha fotografia, não só preto e branco, mas especialmente preto e branco. Eu vou fazer um vídeo depois só mostrando o conteúdo desse livro, só mostrando as fotos, os grandes fotógrafos que aqui são apresentados. Recentemente faleceu o último deles vivo, que era o Germán Lorca, e de alguma maneira esse período do fotoclubismo, da fotografia moderna brasileira, me influenciava demais. Então, se eu puder dar 2 dicas de livro, eu já dou esses 2 aqui, o Fotoclubismo e do acervo aqui da exposição que aconteceu no MoMA, e o Hitchcock Truffaut, as entrevistas que o Truffaut fez com o Hitchcock. Muito da estética do meu preto e branco deriva desses dois pilares de influência, né? O fotoclubismo brasileiro e os filmes do Hitchcock, entre outras coisas que eu poderia citar. Uma das coisas que já estava também na minha fotografia era um certo minimalismo, uma tendência para uma busca de abstração, de figuras geométricas, e isso é muito uma influência do fotoclubismo brasileiro. O tempo vai passar, eu vou portar as minhas fotografias para o digital. Nessa minha busca pelo abstrato, pelo minimalismo, em alguns momentos eu me afastei um pouco da fotografia de urbanidades, de cidades, e fui para uma fotografia mais de natureza. Isso acontece de tantos em tantos comigo, conforme o meu estado de espírito. Há momentos em que eu não estou exatamente numa boa condição em termos de saúde mental. Então tem aqueles momentos que eu estou um pouco mais para baixo, um pouco mais chateado, um pouco mais apequenado da minha potência de agir, da minha vontade. E nesses sentidos, quando isso acontece comigo, meu refúgio é a natureza, sejam as grandes paisagens, sejam os detalhes, os abstratos, as texturas. E aí já em tempos digitais, já com fotografia feita em RAW e tratando no Photoshop, aconteceu durante uma pós-graduação que eu fiz. Eu falei que eu sou formado em publicidade, né? Eu fiz uma pós-graduação, minha primeira pós foi em comunicação e relações públicas. Eu posso dizer que eu tenho uma especialização em comunicação, porque eu sou formado em publicidade, pós-graduado em relações públicas e comunicação social, e eu fiz o mestrado em comunicação, só que eu não concluí, eu não entreguei a minha tese. Então eu cursei ele e não quis executar a tese, eu não concluí o meu mestrado. Eu cheguei a falar do mestrado aqui em algum vídeo passado, mas o tempo que eu ia empregar para escrever, revisar, preparar a tese, preparar os artigos científicos para publicação em periódicos, o tempo que eu ia colocar nisso, eu preferi colocar na preparação de cursos online, como tem o curso de preto e branco, como tem o curso de composição, como tem o curso de fotometria, que eu já falei deles inúmeras vezes aqui no canal, e também a produção para este canal. Então, com o tempo que eu ia escrever um artigo científico, eu gravo 5, 6, 7, 8 vídeos. Com o tempo de escrita da tese, eu gravei pelo menos 2 cursos. Então, eu fiz a decisão de não concluir o mestrado em comunicação para colocar estes tempos na produção aqui de material online, cursos e vídeos. Espero ter feito uma boa decisão. Comercialmente foi uma boa decisão. Em termos de compartilhamento de conteúdo, acredito também que foi uma boa decisão. Assim, eu tenho um curso cursado, eu fiz todas as disciplinas e tal, e não concluí por não participei da banca de avaliação, porque simplesmente não escrevi a minha tese. Eu só esbocei ela e pensei, o tempo que eu vou colocar nisso aqui não vai dar muito certo, e assim eu abdiquei do título de mestre. Mas toda a minha formação então é comunicação social, publicidade, relações públicas e assim por diante. Na tal da primeira pós-graduação que eu fiz, que foi essa de relações públicas, comunicação social, relações públicas, eu
trocando ideias com o professor que era o meu orientador daquela pós. Ele conheceu o meu trabalho fotográfico e tal, e eu mostrei uma série de fotos que eu tinha feito justamente num momento que eu estava um pouco chateado e fui para um parque fotografar umas texturas abstratas. Eu estava querendo achar certos significados dentro de uma... O minimalismo é você achar um significado fotográfico em uma informação mínima, nas poucas coisas, e essas poucas coisas ainda representem bem você em termos autorais. Isso, de certa forma, é um resumo de minimalismo. Ainda vou gravar um vídeo aqui. Se você quer um vídeo só sobre minimalismo na fotografia, com história, com indicação de autores, com várias coisas, coloca aí nos comentários que, se bastante gente quiser o tema, eu faço o vídeo para vocês. E aí, dessa jornada, nessa pós-graduação e desses dias um pouco chateados em que eu produzi alguns minimalismos com tendência abstrata na natureza, surgiram as fotos que eu vou mostrar para vocês, que fizeram a minha primeira exposição solo de fotografia preto e branco. Eu tinha participado de 2 exposições coletivas antes, e eu fiz uma exposição solo lá no prédio da Fundação Casper Libero, que é onde eu estava fazendo a pós-graduação, é também onde eu fiz a minha faculdade, e lá no prédio da Casper eu fiz essa exposição solo com essas imagens que você vai ver agora. Vocês viram aí as fotos da minha exposição Bambu, que foi minha primeira exposição solo. Vejam como assim, as características do meu preto e branco ainda estavam aí, então a marcação de um contraste forte, uma tendência a uma imagem que é um pouco mais pro escura do que pro claro, então tem branco, mas é mais de cinza para preto, há uma densidade de sombras que eu gosto, que eu aprecio e que eu coloco na minha fotografia preto e branco. E muito disso eu já falei para vocês aqui nesse vídeo, eu ensino todos os passos da minha fotografia preto e branco no meu curso de fotografia preto e branco, o link está na descrição deste vídeo. A fotografia comercial, o meu trabalho comercial tinha pouca margem para usar o preto e branco, então o preto e branco veio sendo a minha fotografia autoral desde sempre, então desde lá do meio dos anos 90 do século passado, o preto e branco foi a minha vertente autoral, que de tantos em tantos arquitetos, decoradores que vieram a conhecer o meu trabalho, se tornaram meus clientes, compram essas imagens e para decorar ambientes, hotéis, restaurantes, lojas e assim por diante. Então eu tenho materiais vendidos de fotografia preto e branco, mas eu não posso dizer que eu tenho uma carreira com a venda de materiais para decoração e fine art. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre fotografia fine art, dá uma chegada lá que eu detalho muitos aspectos. Existem outros caminhos além do que eu descrevo ali naquele vídeo para você se tornar um fotógrafo aí de mercados de decoração e fine art. Existem outros caminhos, mas o caminho que eu descrevo ali é um caminho viável que vocês podem pesquisar, se informar e quem sabe trilhar esse caminho. Eu, com o tempo, acabei me desenvolvendo mais na fotografia urbana, por influência de fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, por exemplo. A vida da cidade me interessa bastante. Eu fui desistindo um pouco da fotografia de natureza, até pela dificuldade de tempo. Estar trabalhando com fotografia publicitária o tempo inteiro em São Paulo, às vezes eu não tinha as condições de, vou fazer um deslocamento até uma grande paisagem brasileira, como o Pantanal. Eu sempre quis muito fazer aquele curso do Araquém Alcântara no Pantanal, e eu nunca consegui viabilizar tempo para fazer isso. E não dava. Então, às vezes que eu tirava férias do trabalho, eu queria descansar. Eu não queria, eu vou pegar as minhas férias e vou continuar fotografando. Então, às vezes eu queria só pôr o pé no freio e descansar um pouco. Assim, eu nunca achei um caminho
para tornar a fotografia de grandes paisagens algo muito constante na minha fotografia. Já a fotografia urbana esteve o tempo inteiro, porque eu moro em São Paulo e material de fotografia urbana aqui é o que não falta. E uma das grandes influências minhas do fotoclubismo eram fotógrafos que clicaram a cidade de São Paulo. Assim sendo, eu conseguia ter as referências, o repertório de imagens para continuar produzindo essas fotos. Muito do que hoje eu produzo, e quem olhar o meu Instagram, dá uma chegada lá, me segue no Instagram, vai ver que as últimas fotos todas são paisagens naturais. Por quê? Nos tempos que a gente vive, tá um pouco difícil fotografar no centro de São Paulo, tá muito triste. Não é que é difícil, não há nenhum problema de segurança, as pessoas têm medo de fotografar no centro das cidades, não é perigoso na verdade. Existe muito policiamento e as pessoas que estão circulando pelo centro de São Paulo são essencialmente ótimas pessoas, muitas delas cujas vidas tomaram caminhos absolutamente difíceis e assim se tornaram moradores de rua por motivos dos mais variados, mas já conversei com acho que infinitos moradores de rua ali do centro de São Paulo, todas pessoas excelentes. Tive lições de vida muito importantes nas conversas com moradores de rua e que me ajudaram em fotos das mais variadas. Só que o momento que a gente vive é um momento triste e assim isso se avoluma de uma forma que a minha busca, talvez por imagens bonitas ou inspiradoras ou alegradoras que contribuam para que as pessoas olhem e tenham um momento de reflexão bacana, isso está ficando difícil no momento atual. Eu tenho muita saudade de fotografar o centro de São Paulo, mas eu não tenho tido as condições de vontade, de ânimo para o enfrentamento das imagens que eu veria ali. Então, por uma defesa da tal da saúde mental, eu optei por abdicar de fotografar o centro da cidade de São Paulo no último ano praticamente inteiro, com raras exceções, e fui mais fotografar em parques, como o Horto Florestal aqui em São Paulo, o Parque de Ibirapuera. São lugares abertos, que você está de máscara, consegue fotografar em segurança, porque é um lugar aberto, está sol, está ventilado, e aí eu conseguia ter o tal do refúgio daqueles momentos mais complicados de respirar um ar, um cheirinho de árvore, uma coisa dessas, e seguir tocando barco nesses momentos tão complicados que a gente tem vivido. Mas eu vou voltar a fotografar a cidade de São Paulo muito em breve, porque tem uma luzinha aí, né, no fim desse túnel, a gente tem que manter a esperança, daqui a pouquinho tá todo mundo vacinado, então as coisas vão voltar ao normal. E para que as coisas voltem ao normal, a gente segue se protegendo, segue fazendo a nossa parte. Eu já falei aqui no canal do PFF para Todos, que é um site onde você pode comprar máscaras, encontrar lojas que vendem máscaras PFF2. E aí você compra máscara, se protege, segue fotografando. Daqui a pouco a gente tem a saída desse abismo em que a gente está, né? O mundo inteiro. Mas enquanto isso, vamos dar uma olhada em algumas fotos que eu fiz nos últimos 4, 5 anos, né? Não no último ano, mas um pouquinho antes disso, de fotografia preto e branco, digital, às vezes com essa lente, com a FD 28mm, para vocês verem um pouco de fotografia urbana PB, que acabou se tornando ao longo do tempo minha grande especialidade em termos autorais.
Vocês viram várias fotos. Pô, esse vídeo aqui teve 3 blocos de fotografia. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais pessoal, contando a minha história, minha trajetória, com alguns momentos mais relevantes que eu podia separar para vocês. Teve dica de livro, dica de filme que eu posso dar, já está na camiseta. Teve informações aí sobre fotografia de filme, sobre fotografia digital, sobre como regular a sua câmera. Então teve várias coisas que eu procurei pontuar ao longo desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta mais adiante falando da minha história com outros assuntos fotográficos. Eu vou entrar em fotografia urbana noturna, vou entrar em fotografia de longas exposições, entre outros temas. E vamos ver até onde vai esta série de assuntos mais pessoais aqui no canal. Os próximos serão em colorido. A gente se vê por aí, pessoal. Leve em consideração a hipótese de você apoiar este canal clicando no botão Seja Membro ou também junto ao Apoia-se. Os links estão... O link do Seja Membro não tem, que é o botão aqui no YouTube. O link para o Apoia-se está na descrição desse vídeo. E você pode comprar os meus cursos, especialmente, considerando este vídeo, o curso de fotografia em preto e branco. A gente se vê. Tchau, tchau.